Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Projeto de Vida. Projeto de Vida todos os sábados das 10 às 11 da manhã, aqui na minha, na sua, na nossa RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, sempre ao seu lado. E convidamos vocês, a participar também pelas ondas da internet, através do Facebook da Apex e também do Facebook da RCI, que a gente deixa lá o link e basicamente vocês conseguem assistir, o áudio, pelo RCI, vocês conseguem assistir ao nosso programa, tá? Agora temos a gravação de todos os anteriores, então quem quiser acompanhar depois e assistir com os colegas, pode acessar ali no YouTube e você ter acesso aos programas já gravados, ok? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não sabe, então vamos só fazer uma breve aqui introdução, justamente para a gente dar boas-vindas, a todos vocês, e falar que aqui quem dá a força, quem ajuda, a manter esse programa no ar é a Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. É uma das instituições localizadas aqui em Foz do Iguaçu, do que nós chamamos de Conscienciologia, que é uma ciência nova. A Conscienciologia é uma ciência, proposta pelo professor Valdo Vieira, que ele acabou fazendo e desenvolvendo alguns tratados de pesquisa. Dentro desses tratados tem um livro que foi assim, um pontapé inicial, chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. Através desse livro, o professor Valdo, em 1994, ele ratifica, ele emplaca a Conscienciologia no planeta. A Conscienciologia, pelo que a gente estuda, é uma ciência que ela veio nos ajudar a resolver uns problemas, de dúvidas mortificadoras que a humanidade sempre teve. Muitas vezes a gente conseguiu ter a resposta para essas perguntas através de uma via mística, religiosa, ou uma via muitas vezes que aos trancos e barrancos a pessoa chegou a de repente responder essas perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Para que serve tudo isso? Para onde que eu vou? Então, quando a gente entende todo esse contexto dessas abordagens, dessas referências, a gente começa a verificar que a Conscienciologia é para tapar o buraco de dente ali, ou seja, do interesse, da fome, da vontade de conhecer e de saber responder essas perguntas. Bem, só fazendo ali uma síntese, a gente admite que nós somos consciências que temos 4 tipos de corpos de manifestação. Sim, tem diversos grupos, diversos pesquisadores, linhas de conhecimento humano que vão falar que tem um número de corpos, X, Y, Z. Nós admitimos que são 4. Quais são esses 4? O primeiro, corpo biológico, esse que a gente palpa, que a gente é de carne e ossos, tá? O segundo é um corpo energético que é um corpo que é um chiclete que conecta um corpo emocional com um corpo biológico. Esse chiclete é um corpo denso, é um corpo de energia, é o corpo dos chakras, que nós denominamos também de energo, de energia, soma, corpo energético. Então, através desse corpo energético, que muita gente estuda através do Doin, do Shiatsu, a digitopressura, a questão mesmo de você trabalhar com chakras, tudo isso tem a ver com esse corpo que é o corpo energético. Aí nós temos o corpo emocional, que é chamado psicossoma. Um corpo emocional é justamente aquele corpo, pessoal, quando a gente vê que eu estou vendo um espírito, Não, na verdade você não vê com os olhos físicos um espírito, mas tem a clarividência, que eu posso observar um fenômeno em que eu vou enxergar um outro corpo, um outro veículo, eu vou ter o reconhecimento de uma pessoa, que não tem mais o corpo biológico. E aí com isso eu enxergo um outro veículo, que é um veículo tão real quanto esse, que é o corpo emocional, é um corpo psicossoma. Para vocês terem ideia, pessoal, até no Egito Antigo já tinha literaturas, escritos mencionando esse corpo,
que era o Ka. Então o Ka era justamente esse corpo emocional. E quando lá os egípcios eles tinham aqueles rituais e eles pensavam na vida, né, pós-morte biológica, eles estavam pensando no Ka, eles estavam pensando neste corpo. Agora, que a gente percebe que além deste corpo, que é um corpo emocional, nós temos um corpo mental. Esse corpo mental é um corpo das ideias, que no Oriente é muito estudado quando existe uma experiência que você pode buscar até no Google e falar assim, olha, experiência da cosmoconsciência ou consciência cósmica. Então, quando você vê esse fenômeno, você está falando na emancipação de um veículo racional. Aí você fala, poxa, o que mostra ali no Oriente? Mostra o seguinte, que quando a pessoa entra naquele estado de consciência mais transcendente, ela consegue suprimir, não quer dizer eliminar, ela consegue deixar de ter ali a emancipação, o processo do animal, que é o corpo biológico, o processo energético e o processo emocional desse corpo, que é o psicossoma, de lado, e você ter acesso à sua síntese, à sua essência, que seria uma essência mais sutil, e aí você teria esse estado, né, da expansão da sua própria consciência ou não, né? Mas basicamente o orientalismo ele estuda o estado do nirvana ou samadhi também. Se você buscar por literatura, você vai achar. Muita gente sabe, conhece, né, o grupo de rock, né, Nirvana, mas não sabe o motivo do Nirvana. Então, basicamente, a gente está tendo uma visão geral e através do estudo desses corpos, que são experiências que nós podemos desenvolver, né, através disso a gente pode perceber que essa matéria mais densa, ela é transitória, ela é passageira e é basicamente responsável por uma fase de aprendizagem. Então o que a gente está querendo dizer? Que isso daqui, apesar de ser passageiro, existe uma importância e uma seriedade que nós devemos levar em conta. Aí, através desses deveres, desses direitos e deveres, nós vamos entender que existe a lei do karma, que é a lei do causa e efeito. Com base na lei do causa e efeito, a gente começa a perceber que lá de tanto viver e passar pela morte biológica, e nós vamos entender com essa dinâmica que a morte não existe, mas o descarte de um corpo, de um veículo, ele existe. Então nós funcionamos dessa maneira, chega um limite que você satura e você quer falar, bem, o que eu tenho que fazer para me ajustar o meu passo? Para melhorar o meu processo, para acelerar o meu ritmo de evolução. Eu quero deixar de ser bicho e ser mais transcendente, mais amigo das pessoas, mais auxiliar de assistente. Eu quero fazer assistência, eu quero de alguma maneira ser um elemento que ajude os demais. E não que usufrua, e não que sugue, e não que de alguma maneira vire, vamos dizer assim, um parasita dos demais. Ou até às vezes atrapalhe os demais. Porque a gente sabe que a gente tem os amigos da onça, não é isso? Ou seja, tem gente que você fala, não, eu sou teu amigo, mas na verdade é o amigo da onça, né? É um amigo que, por pelas suas costas, não gosta ou fala mal, e assim vai. Só que quando você começa a ter muitas vidas, você começa a perceber qual bobagem é isso. A gente, na verdade, tem que superar os nossos desafios, superar os nossos traços e melhorar. Ter mais saúde. Por quê? Aquela pessoa que é mesquinha, que é miserável, aquela pessoa que é egoísta, ela só pensa em si, ela, de alguma maneira, dentro de um ciclo de karma, ela vai perceber que aquilo lá não é jogo, isso daí não é vida. Não existe felicidade no miserê, não existe felicidade no egoísmo, não existe felicidade, entendeu? E bem-estar só pensando em si mesmo. Então a gente percebe que chega um ponto da tua evolução que você vai falar o seguinte, eu quero o bem dos outros, eu quero ajudar os outros, eu quero de alguma maneira contribuir aos outros. E com isso você quer acelerar o processo do acerto do que você fez no passado.
Então, quando as pessoas começam a lembrar as vidas passadas, quanto mais para trás, pior é, mais fedido fica. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber o seguinte: projeto de vida, que é o nome do programa, é para a gente despertar, é para a gente refletir e melhorar e sair dessa condição, tendo uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida que a gente ajude mais. E para isso, nós temos diversas dicas, começando com, nesse primeiro bloco, a dica da professora Isolete, que ela vai trazer no momento de autogestão uma dica, uma pílula de conhecimento que ela sempre traz no início do programa. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre gaslighting, que traduzindo para o português significa manipulação. O dicionário de inglês Merriam-Webster escolheu no mês passado, mês de novembro, a palavra gaslighting como a mais procurada em 2022. Nesse ano, houve um aumento de 1.740% nas buscas pelo significado dessa palavra no site do dicionário. Segundo Merriam-Webster, o termo gaslighting significa o ato ou prática de manipular psicológica e grosseiramente uma pessoa. Normalmente, esse ato de enganar ocorre por um longo período de tempo para obter uma vantagem própria e fazer com que a vítima dessa ação questione até a validade de suas próprias percepções. Observe que as manipulações ocorrem em situações pessoais, por exemplo, entre pais e filhos, entre marido e mulher, ocorre no ambiente de trabalho, entre chefes e subordinados, na política, candidatos e seus eleitores. O objetivo de quem pratica a manipulação é obter o controle e poder sobre alguém, distorcendo a realidade e atingindo o lado emocional da pessoa. As manipulações afetam diretamente a autogestão existencial. Se você é manipulado, acaba perdendo o livre-arbítrio. Sua tomada de decisão e suas escolhas são controladas por outros e não por você mesmo. É uma condição que impacta em sua programação existencial, a sua ProEx, e demanda superação. No livro Profilaxia das Manipulações Conscienciais, a autora Mabel Teles aborda em profundidade esse tema e apresenta caminhos para se desvencilhar desse processo. O ponto de partida é a autopesquisa. A pessoa se pesquisar, estudar a si mesma e, com isso, identificar suas tendências e condutas pessoais em relação às manipulações. Você já parou para pensar se está vivenciando algum tipo de manipulação? Está sendo manipulado pela mídia, por amigos, familiares, instituições dogmáticas? Por outro lado, será que você manipula alguém, mesmo que de forma inconsciente ou sutil? Comportamentos manipuladores, eles são travões no processo evolutivo e precisam ser reciclados. Desejo ótimas reflexões e quem perdeu os episódios anteriores é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Excelente, você viu que veio bem a calhar essa abordagem que a Isolete nos trouxe, né, justamente do manipular, de pensar bem dos outros ou pensar mal nos outros. Então a gente vê que isso tudo é algo muito sério, muito importante, né, e que pode travar o processo até nosso, criando interprisões, amarras,
né, enroscos kármicos, em vez de fazer o contrário, da pessoa estar se libertando, estar fluindo, estar de alguma maneira se emancipando, né? Então ela está de alguma maneira, você percebe, né, gente, como que a questão do egoísmo, né, e pensar em si mesmo só, em si mesmado, é algo muito, muito ruim. Gente, agora, para a gente entender um pouco mais sobre isso, daqui a pouco, né, aguarde, né, que daqui a pouco nós estaremos falando com a Ângela Canabarro Costa, e o assunto que ela vai falar é sobre autorresponsabilidade, com relação ao projeto de vida pessoal. Você acha interessante? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Olha, então vamos fazer o seguinte: passamos por um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos falando com a Ângela. Vamos lá? Até mais! Olá, voltamos ao programa. Estamos na sua RCI, né, sempre ao seu lado. E vamos aqui começar a falar com a nossa entrevistada de hoje, a Ângela Costa. Tudo bem, Ângela? Como que você vai? Tudo bem, estou muito bem. Muito feliz pelo convite de poder participar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, que está sendo transmitido, né, pelas ondas do rádio 1320 AM e também pela internet através do Facebook da Apex e o Facebook da própria RCI, passando ali, né, quem acessar ali entrar no site da RCI vai poder pegar o link da rádio. Então seja muito bem-vinda, Ângela. E você sabe que toda vez que a gente começa aqui com um entrevistado, com uma entrevistada, nós puxamos a ficha da pessoa e já damos uma geral, né, para o pessoal saber com quem a gente está falando, vendo até, entendendo um pouco mais sobre a nossa entrevistada no teu caso. Bem, vamos lá. Então, Ângela Canabarro Costa, é sobrenome o que é? É brasileiro mesmo? É português? O que é? Eu tenho descendência portuguesa e espanhola. Ah, legal, entendi. Então Costa, ele é português e o Canabarro deve ser espanhol. Provavelmente. Canabarro tem uma história, eu venho do Rio Grande do Sul, tem uma história lá do próprio estado envolvendo esse sobrenome. Você tá brincando? Olha só, a gente começou a falar de Grupo Karma hoje, você vê que, olha, a coisa... Você falou de identificar as vidas passadas na introdução também, né? E tem isso, assim, na história da minha família, tem essa questão de uma pessoa muito conhecida, né? Muito bom, Ângela. Então vamos lá. Então, a tua formação é administração de empresas, com especialização em gestão de títulos e planejamento tributário. Um negócio bem sério, né? É natural de Gravataí, ali no Rio Grande do Sul. Atualmente está residindo em Foz do Iguaçu. Conheceu a Consologia em 2018. É voluntária da Consologia desde essa época, 2018. Atualmente é voluntária do CAEC, né? Então o CAEC é uma instituição que ela é muito conhecida aqui em Foz, né? Para quem não é de Foz, porque foi a primeira da região aqui, da Tríplice Fronteira, aonde a gente conseguiu fazer um campus, né? Que é um ambiente que era ali um aras, é um lugar onde se criava cavalos, e aí foi feita ali toda uma reurbanização, aonde, quem não sabe, foram feitos alojamentos onde que as pessoas podem dormir. Tem também uma situação que tinha um refeitório, mas agora deixou de existir, porque do lado tem um hotel que a gente consegue ter facilidade de refeição ali no hotel. E ali tem uma grande holoteca, né, que a gente fala que é uma biblioteca com coisas mais, com outras coleções, né? Então a gente sabe que é uma região, assim, um ambiente muito grande, muito bacana para se conhecer, para quem não conhece. Muitas escolas vêm visitar a gente, né, visitar o CAEC, tem uma rotina de visitas. Então vale a pena você, né, que não conhece o CAEC, conhecer o CAEC. E aí, né, Ângela, você é voluntária de lá, né? Sim. Fora que o campus é cheio de fitoenergia, a gente tem trilhas e tudo mais, é muito interessante a oportunidade de conhecer. É um balneário, né, bioenergético, uma coisa muito positiva, né, muito bacana. É a energia da Terra, que a gente chama de geoenergia, né?
E você, né, vai trazer justamente um tema para a gente pesquisar aqui, que é a autorresponsabilidade, né, sobre o projeto de vida, que a gente chama tecnicamente como programação existencial, em vez de projeto de vida, é um nome mais técnico, e a ciência que fala sobre isso, que é a proexologia. Então você está querendo chamar responsabilidade sobre isso. A primeira coisa, né, Ângela, que chama atenção é por que te chamou a atenção, se despertou interesse desse tema de autorresponsabilidade quanto ao seu projeto de vida. Na verdade, o tema autorresponsabilidade proexológica, né, como a gente colocou, ele vem da minha casuística, de uma reciclagem que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Na verdade, são uma série de reciclagens que vem compondo uma recim, que é a reciclagem intraconsciencial. Então, eu me vi num momento, eu já tinha tido contato com a conscienciologia, e me vi num momento de muita insatisfação, assim, comigo mesma, com a vida que eu estava levando. Eu estava num momento de reestruturação da vida, e a reestruturação que eu estava fazendo estava me levando para uma vida muito intrafísica, onde eu estava muito focada em trabalhar, em atender as necessidades de todo mundo, em fazer tudo que eu via que era expectativa, né, em cima de mim. Então, chegou um momento ali em que eu me vi sozinha e que eu pensei, poxa, não é bem isso que eu acho que eu vim fazer aqui. Porque eu já tinha tido contato com a conscienciologia, eu estava em um momento de afastamento do voluntariado, pela pandemia também, que mudou muita coisa pra gente, né, no sentido de voluntariar, a pandemia transformou tudo. Então, eu estava nesse momento e eu me disse, não, eu estou me afastando da minha programação existencial, né? Estou me afastando da minha Proexis, não foi para isso que eu vim. Eu não vejo mais sentido nisso que eu estou fazendo, como eu via quando eu estava engajada no voluntariado, me pesquisando a conscienciologia, estudando, né? Então, o ponto inicial é esse, né? Foi a primeira decisão que eu fiz lúcida para o processo. Eu acho que foi a primeira decisão responsável, onde eu puxei para mim, sem terceirizar e sem pensar nas consequências para as outras pessoas, ou pensar nas consequências, como isso afetaria as outras pessoas. Eu resolvi, e aí eu tenho o tema, eu estou escrevendo o verbete agora, da assunção da autorresponsabilidade pessoal. Então, eu puxei essa responsabilidade para mim e pensei, né, o que de fato o que fazia sentido no meu contexto, né, para eu como consciência. Então, foi toda uma reflexão, acho que fiquei em torno de uns 3 dias, assim, com essa reflexão, que foi quando eu decidi vir morar em Foz do Iguaçu. Então, vir morar em Foz do Iguaçu faz parte desse processo, dessa reciclagem, que é a assunção da autorresponsabilidade, né? É realmente puxar para si todas as demandas, né, em todas as frentes da vida. Então, Ângela, isso tudo aconteceu faz o quê? Um período de 2, 3 anos? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Vai fazer um pouco menos de 1 ano e meio. E isso aconteceu depois que você fez um laboratório, um curso? Aconteceu ou foi assim esporádico? Teve alguma situação? Foi bem esporádico, André, mas a sensação foi que em um momento que eu estava sozinha, porque eu sempre estava cercada de muita gente, ou com muita música, então eu estava sempre com muito barulho, assim, muita confusão no meu dia a dia, na minha rotina. Foi no momento que eu estava sozinha, tranquila. A sensação foi que o amparo chegou junto, assim, tipo, vamos conversar, vamos repensar a vida, vamos lembrar, né, daquilo que tu te comprometeu no curso intermissivo, todas as tuas cláusulas da Proexis lá, que tu mesmo colocou para ti, né? Então foi essa sensação, e a partir daí foi uma série de sincronicidades, de amparo mesmo, para que tudo começasse a fluir para essa reciclagem, que esse combo de reciclagens que eu fiz, né? Então foi um momento aleatório da vida, mas muito amparado, assim, tu via que como se fosse um laboratório pessoal, né, aquele momento ali que eu fiquei nessa reflexão. Ok, muito bom, bem interessante. E aí, com base nesse contexto, a gente percebe que você tem que dar uma refletida sobre
o comportamento, as manifestações, as coisas que você anda fazendo, que isso vai te levar ao que a gente chama de reciclagens. Essas reciclagens não é só do plástico, não é só do material, mas quando a gente está falando, eu falo assim, reciclagens nossas, que são mudanças de valores, mudanças de postura, de alguma maneira ressignificar certas coisas, muitas vezes é desconstruir e construir novas. Você acha que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. Eu comecei a perceber e olhar para a minha rotina, olhar para as minhas manifestações e coisas que eu já não fazia, eu tinha voltado a fazer, né? Por exemplo, eu já não bebia mais, e aí eu voltei a beber nesse momento frenético da vida, da rotina, e é aquele princípio cosmoético, né? O que não presta mesmo. Então, mas é uma reciclagem, você fazer reciclagem de um comportamento é algo que demanda e demora muito tempo, né? Porque você inicia essa reciclagem e tem vários momentos que vão te testando se realmente você está bem posicionado ou não. Então, é uma construção, isso demanda muito tempo. Eu tive vários comportamentos assim que eu comecei a identificar que para mim não prestavam mais, eu não podia continuar com aquilo porque aquilo estava me afetando a minha vida e a minha proexis em si estava sendo... eu estava me distanciando dela e correndo o risco de perder ela se eu continuasse com esse tipo de comportamento, né? Então, para mim, a que mais se sobressaiu dentro de todas as manifestações é o que eu chamo de terceirização, né? Que é, na verdade, você terceirizar a responsabilidade de quase tudo para outras pessoas. Ou você vive sob a expectativa de alguém, né, para atender as expectativas daquela pessoa, e aí o que de fato importa para você, o que de fato vai ser evolutivo para você, fica em segundo plano, vai ficando para trás, ou também quando eu tinha o hábito de não tomar nenhuma decisão sem consultar outras pessoas. Então eu não pensava por mim. Eu não tinha uma opinião própria, apesar de eu ter uma postura e uma energia presencial assim, eu não usava isso, era um trafor adormecido. Eu não estava usando isso da maneira correta, porque muitas vezes eu estava, eu tenho que tomar uma decisão, estou nessa situação, aí eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu irmão, aí eu pergunto para o meu pai, aí eu vou falar com a minha irmã, como é que será que a pessoa com quem eu estou me relacionando agora vai encarar isso? As primeiras perguntas eram sempre para fora. Sempre para fora. Nunca era como isso vai impactar na minha proexis, né? Como isso vai impactar em mim como consciência? Eu vou evoluir dessa forma? É evolutivo? É cosmoético? Não. Sabe, as minhas perguntas eram sempre para fora. Então, essa terceirização, ela vinha de uma codependência, né? Eu terceirizava a responsabilidade não no intuito de a outra pessoa se desse errado, porque eu não me sentia segura de mim mesma para decidir sozinha. Então eu fazia essa terceirização e gerava uma codependência e fruto disso uma interprisão, possivelmente, né? Porque, poxa, se eu estou colocando nas mãos do outro todas as decisões da minha vida, Viu, Ângela? Oi. Isso significa que você já estava formada, né, graduada, já estava, né, como administradora de empresas, ou seja, já tinha uma experiência já de vida, e mesmo assim, algumas posturas ainda, você estava ali presa ali na adolescência. Né? Aí basicamente você, tipo assim, tem que largar a adolescência para trás e começar a vida adulta, meio que mais ou menos assim, né? Exatamente. E aí chegou um gargalo, pelo que você está falando, chegou um gargalo, né? Aí você, de alguma maneira, porque uma coisa, né, Angela, a gente tem que fazer um paralelo, tem duas coisas acontecendo, que é o processo da idade e também é o processo da maturidade. Porque são coisas que andam, teoricamente, não tão juntas. Porque eu posso ter uma criança madura, né, independente da idade dela. Eu posso ter um adulto imaturo, apesar de ser um adulto. Né? Mas você estava falando que tipo, era como se
você tivesse adormecida dentro de um processo e houve um incômodo, né? E aí você teve Exatamente. uma virada de mesa. É. E eu queria que você falasse pra gente o que aconteceu nessa virada. Como que você delimita essa virada, mas que não falasse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial, aí você respira, você Vou pensa, pensar. né? E aí a gente, no retorno, a Ângela Costa fala para nós como que foi esse momento de virada. Voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Você gosta da programação da RCI? Continue com a gente depois, que tem outros programas tão bacanas quanto esse, né, aqui da Reaprendência, é o momento, né, que é falado sobre o para-direito, né, e é bem interessante que para-direito, até a gente brinca, né, que todo direito, quando você pensa em direito, você tem um dever por trás. Então, quer dizer, uma coisa a gente nunca pensa, né? Não, quais são os meus direitos? Não, quais são os seus deveres? São coisas assim. E esse programa, ele trabalha muito sobre isso. Vale a pena de refletir. Mas, para quem não conhece e está sintonizando aí na rádio, né, tal, nós estamos aqui na RCI, no programa Projeto de Vida, conversando com a Ângela Costa. Ângela Costa é uma administradora de empresas e está aqui conosco falando do seu momento de viragem, momento em que ela faz o quê? Uma assunção da autorresponsabilidade quanto ao projeto de vida. E isso aconteceu no momento que a gente até estava discutindo, né, Ângela? Que tem gente que vai ter lá 60 anos e não chegou a essa autorresponsabilidade. E tem, às vezes, mais jovens, né? Às vezes uma criança aí com 11 anos que já assume uma autorresponsabilidade até precocemente. Mas a gente estava vendo que você está até de uma idade adequada, porque você estava saindo ali da questão da adolescência e está chegando no processo da adultidade, já está no processo da adultidade agora, e que houve essa transição do tipo, e agora? E agora, José? Né? Tipo, para onde que eu vou? E aí algumas coisas mudaram, né? A gente sabe que alguns comportamentos mudaram e tal, e a gente queria saber de ti. O que você percebe que foi mais impactante nessa viragem? Eu acho que para tomar a decisão da viragem, para fazer isso, eu voltei a pensar exatamente na minha programação existencial. Como eu já conhecia a Conscienciologia, né? Eu já conhecia o paradigma consciencial, eu já tinha voluntariado intensivamente, assim, dentro do IPC na época. Então, eu tinha esse conhecimento, só que ele estava de lado. Então, eu peguei esse momento de reflexão e me lembrei o porquê que eu estava aqui. E o que eu queria para essa vida. E eu precisava ajudar e assistir o máximo de consciências possível. E da forma como eu estava vivendo, isso não era possível. Né? Isso não fazia parte da minha rotina, não fazia parte da minha vida. Né? Não estava integrado com tudo que eu estava fazendo. Então, foi quando eu tomei a decisão de vir morar em Foz do Iguaçu. O meu irmão mais velho já morava aqui, ele já tinha me convidado para vir morar com ele. E foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu decidi vir morar em Foz do Iguaçu, 26 dias depois eu estava aqui. Foi super rápido. Então eu tive que... E aí eu comecei a pensar. Eu já tinha decidido isso, e eu decidi isso para mim. E aí, quando eu decidi, eu tinha essa certeza íntima que era isso que eu precisava para a minha vida, eu comecei até em conversas com a minha cunhada, comecei a fazer listas de tudo que eu precisava fazer para chegar aqui em 26 dias, né? Para chegar a Foz. Deu áudio, André. Ou seja, houve um planejamento nisso, né? Isso, aí eu comecei todo um planejamento. Então, eu fiz desde listas práticas de o que eu precisava me desfazer, vender e tudo mais, entregar o apartamento onde eu morava, a listas de eu preciso falar com os meus pais. Eu preciso, porque eu decidi isso sozinha para mim, só que a minha vinda para Foz, de uma forma ou de outra, acabava afetando a vida de outras pessoas.
né? Então, eu precisava falar com os meus pais, a minha mãe, que eu tinha um convívio mais ativo, onde eu tinha o compromisso de levar ela muitas vezes aos lugares, não teria mais essa possibilidade para ela. Então, como que eu poderia, primeiro, falar com eles, comunicar toda a minha família, comunicar as pessoas que eu precisava falar que eu estava de mudança, e como eu poderia manter e criar ferramentas para deixar essas pessoas com um certo nível de conforto ou suprida as necessidades que eu estava suprindo e que eu não poderia mais. Então, no caso da minha mãe, que eu levava ela, né, às vezes ao supermercado, eu comecei a incentivar ela a pegar mais Uber. Então, mostrei para ela como o aplicativo funcionava, a gente conversou sobre isso, né, para ela desenvolver mais essa independência. Eu geria um negócio com a minha irmã, ajudei muito ela no negócio que a gente construiu juntas e é dela, e a gente, né, eu estava no início e depois eu estava junto, então me mantive num contato muito direto com ela e dizer, precisou de ajuda? Liga, fala para mim, porque a minha irmã é mais a parte operacional, eu era a parte administrativa, né, gerencial do negócio, de pensar negócio na questão do que precisa fiscalmente, tributariamente e tudo mais. Então, ela liga até hoje. Manda mensagem assim, Agora, Ângela, eu queria saber de ti o seguinte. Isso tudo foi acontecendo, você sente que a gente estuda uma coisa na consciologia que chama CONS, que é a unidade de lucidez. A gente sabe que essa ideia é basicamente o seguinte, para o nosso ouvinte entender. É como se fora do corpo, antes dessa vida humana, a gente tivesse aqui 1000 unidades da nossa lucidez. É como se tivesse o pacote cheio de lucidez. Tá? Não é todo mundo que é assim. Isso também a gente tem que desmistificar, de não criar uma ideia romântica, porque tem gente que no extrafísico, entre uma vida e outra, passa dormindo. Então não tem lucidez alguma. Mas existem pessoas que já estão meio que assim, elas são que são, né? Ou seja, ela está ali na maturidade que ela conseguiu alcançar. E dentro disso, o planejamento dela é outro. Assim, olha, eu percebo as burradas que eu fiz, eu percebo que eu tenho que arrumar ali. E aí eu tenho uma visão desse futuro, dessa minha existência e dos compromissos que são importantes de eu realizar. Agora, quando você está ali, por exemplo, e faz esse processo que você começa a sentir incômodo e começa a recuperar essas unidades de lucidez, por isso que a gente chama, né, recuperar cons, que é a unidade de lucidez, se aproximando aquela condição do extrafísico antes da vida humana, novamente. Aí eu pergunto para ti, você começa a perceber que houve assim um crescendo? E aí de repente você já não era igual? E teu pai e a sua mãe falavam assim, Ângela, mas você não é a mesma. Com certeza. Assim que eu decidi que eu faria a mudança, que eu tinha essa certeza íntima, foi um crescendo de recuperação de contas, assim. Eu estava em outro nível, óbvio que eu tinha muita certeza que eu ia vir, que eu ia conseguir vir e que ia dar certo, mas tiveram várias coisas que fizeram eu dar aquela sofrida, óbvio que não foi fácil, né? Eu tô hoje a 1000 quilômetros de distância da minha família, da maior parte da minha família, então foi um pouco sofrido, assim, dar tchau e vir, mas eu tinha tanta certeza e eu estava tão lúcida para o processo, devido a várias, a própria reflexão da tomada de decisão, o planejamento foi uma recuperação de cons, pensar em deixar as pessoas bem assistidas, bem né, resguardadas das necessidades delas, para que eu pudesse vir tranquila de que eu não ia, né, que a minha distância não ia atrapalhar o dia a dia de ninguém. Apesar da saudade, da diferença de distância e tudo mais, eu priorizei no meu planejamento deixar essas necessidades atendidas, para que eu pudesse vir e fazer o que eu queria fazer aqui, que era voltar a estudar, focar na minha assistência, focar na minha evolução, né? E na minha programação existencial. E desde então, eu tenho descoberto várias cláusulas dentro dessa programação, né? Tenho várias hipóteses fortes de quais são as cláusulas da minha proexis.
E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se identificando, né? Para onde que a gente tem que ir, qual que é o caminho. Agora, Ângela, só para eu assim, acompanhar, né, o teu raciocínio, isso você foi anotando, você foi fazendo ali, tipo assim, um arquivo mostrando essas ideias, essa recuperação de informação, essa abrangência, né, de estratégica do ponto de vista da vida, né, ou seja, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que conquistar, para onde que eu tenho que investir as minhas fichas, não é isso? Você, de Sim. alguma maneira, começou a olhar de cima e meio que tomar pé da situação, é por aí? É, bem por aí. Sobrepairar, né? Como a gente costuma falar, de sobrepairar e saber, e agora? Aí chegando em Foz, e agora? Né? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Então, foi um momento de reestruturação da vida. Era como se eu estivesse começando tudo do zero. A sensação para mim era como se eu estivesse começando do zero. Então, tentei sobrepairar. Os primeiros dias foram bem difíceis, mas conforme o tempo foi passando, eu conseguia olhar e perceber. Tipo, agora eu tenho que fazer isso. Eu preciso focar aqui. Então, eu foquei muito na autopesquisa. Logo que eu cheguei, eu fiz consciencioterapia. E para quem não conhece, a consciencioterapia, ela é uma terapia baseada no paradigma consciencial, né, que coloca as energias, o trabalho energético, toda a multidimensionalidade no contexto ali da terapia. Então, eu tive a oportunidade de, na segunda semana, logo que eu cheguei, já fazer um intensivo. Então, ali eu consegui identificar muita coisa. Poxa, se eu não sei direito quem que eu sou, vamos olhar quais são os traços. Quem eu sou? O que que eu gosto? Né? Quais são as coisas que eu tenho mais afinidade, que eu não tenho tanta afinidade? Isso tudo é técnica, né, André? Dentro da conscienciologia, a gente tem N técnicas de autopesquisa, e aí cada pessoa pode desenvolver as suas ou usar as técnicas que hoje a gente já tem aí publicadas, né? Então, usei várias técnicas. Em seguida da consciencioterapia, eu fiz o balanço existencial, que também me deu muitas inspirações e muitas técnicas de autopesquisa, onde eu fui desenhando esse norte, assim, fui me autoconhecendo, desenvolvi muito autoconhecimento e fui crescendo de agora com esse conhecimento eu sei, eu vou para esse lado, né? Vou seguir aqui, né? Só falando, né, em balanço existencial, você sabe que a gente está chegando no balanço existencial e Estamos. nós vamos estar aqui, né, logo mais, não esse final de semana, o outro a gente já tem balanço aqui em Foz. É E verdade. aí dá para a pessoa que tiver interesse estar participando lá, 18, 19, né, ou seja, 20, fazendo aí o balanço existencial conosco, tá? Vai ser online esse ano, né, André? Vai ser Então, todo online, mundo. aproveitar a canja que dá para fazer à distância, né? Quando eu conheci a Agora, Conscienciologia, era só presencial. A gente tinha que correr para é, o carnaval. agora, Ângela, uma coisa que eu queria saber de ti também é o seguinte: então, você foi recuperando essas ideias, você está escrevendo, você está colocando ali no papel, e pelo que você está dizendo, de repente o próprio balanço te ajudou a enxergar um pouco mais isso. E todo esse contexto ele só está reforçando a autorresponsabilidade, porque eu imagino que no teu caso você está se sentindo que você está lúcida nesse corpo novo, né? Ou seja, a gente percebe que você começa a assumir, né, o seu papel, você está começando a ver aonde você se encaixa em tudo isso, né? E aí tem deveres, deve ter objetivos, deve ter metas. E aí eu imagino que isso faz com que você tenha que colocar técnicas, né? Você tem que se valer de ferramentas para ajudar nisso daí, porque é muita coisa, né? É muita informação. O que você está fazendo para se virar e se ajudar neste momento? Ai, já usei N técnicas. Eu acho que uma das mais. A autobiografia foi uma muito importante para mim, né? Uma que foi sugerida no balanço, porque a partir daí eu fiz um pouco diferente, eu adaptei ela para mim, que a partir da autobiografia eu fui identificando os traços que eu já vinha manifestando desde a infância. Então, eu ia olhando os contextos que eu ia lembrando, e eu lembrava de um, daqui a pouco eu lembrava de outro, e aí fui identificando a minha manifestação, quais eram
as minhas ideias inatas. Então, eu fui aos poucos me conhecendo ali, olhando para o passado. Né? A gente vai olhando. Eu conversei com a minha mãe para descobrir como é que foi o processo da gravidez, da minha gestação. Então, eu fui crescendo, assim, descobrindo vários detalhes sobre a minha vida, sobre a minha consciencialidade, né? E depois disso, eu tratei de elencar esses traços. Depois eu tive um momento que eu precisava decidir de novo. Eu precisava fazer uma decisão. E eu me vi de novo pensando assim, eu já sei que eu não sei pensar sozinha, que eu sempre vou na opinião do outro. O que eu tenho agora de conhecimento e de ferramentas que eu posso usar para decidir sozinha e realmente ter pensado em todas as circunstâncias, né, dessa situação. Então, eu fiz consciencioterapia de novo, usei a consciencioterapia como uma base, né, como uma ferramenta, assim, para me ajudar, mas não com o intuito de terceirizar a responsabilidade para eles, mas com o momento de poder me enxergar ali de outros pontos de vista, porque eles são bem parciais, eles não vão dizer nunca o que a gente tem que fazer. Eu fiz a técnica das 50 últimas decisões, e essa foi sugerida para mim pelo Ricardo, eu não conhecia. Então, lembrei as 50 últimas decisões importantes que eu tinha tomado, olhando de agora para trás, e quais eram os valores que estavam vinculados a cada uma dessas decisões. Então, olhando para cada decisão que eu tomei, quando você olha para momentos específicos e decisivos da sua vida, você consegue entender que pessoa que você era ali. E se é aquela pessoa que você quer continuar sendo, ou se você quer agir diferente. Então, eu fui olhando, assim, para mim essa técnica foi sensacional, das 50 últimas decisões. Então, foi exaustiva, mas foi muito interessante porque mostrou muito de mim para mim mesma, coisas que eu não tinha percebido ainda. Engraçado que a gente fica ali sozinho, mas a gente não está sozinho, né? O extrafísico está sempre aqui. Então, era quase que uma conversa. Agora, me olhando, Angela, e vendo. Tem uma questão que a gente busca muito estudar na Apex, que é olhar o que você recebeu, né, na vida, porque é aquela história, vamos pensar assim na lógica, né? Vamos imaginar que eu recebi determinadas coisas que eu tenho que retribuir, né? Então, exemplo, se eu recebi um curso, se alguém investiu numa carreira, se alguém investiu em algo para você estudar, você tem que aplicar esse algo, né? Não pode deixar na gaveta ali e falar assim, olha, eu fiz um curso, tem ali na minha parede e esquece. Não, foi um investimento, você recebeu esse processo. O que aconteceu no teu caso em termos de aporte? Aporte consciencial, lembrando que é um pouco diferente do financeiro, que o aporte financeiro é quando você injeta dinheiro numa aplicação. Vamos imaginar que o Cosmos, como um grande aplicador de recursos, investiu na Ângela. O que a Ângela recebeu que foi importante? Eu acho que eu tive diversos tipos de aportes, André. Eu tive tanto do aporte do amparo, assim, de perceber todas as sincronicidades que estavam acontecendo. Quando eu decidi vir para Foz, houveram várias sincronicidades assim, muito óbvias, parecia um teatro, de tão óbvias que eram as sincronicidades. Mas eu tive aportes emocionais, que eu sei que custaram para as pessoas. Por exemplo, eu ter vindo para Foz custou muito para os meus pais. Né? Eles terem me apoiado, eu sei que não foi fácil, que não foi assim, vai lá, vai dar tudo certo. Então, você está falando custoso de dinheiro ou custoso, não, eles tiveram que abrir mão, houve, vamos dizer assim, você tirou, porque você, pelo que eu percebi, era queridinha ali, né? Você, ajudava a sua mãe, fazia a compra com ela, quer dizer, você era um suporte até, não é isso? E você teve que ajudar a família, você meio que, vamos colocar assim, né, de uma maneira bem tranquila, você apoiou todo mundo, deu uma desmamada, né, em todo mundo, você se liberou, fala assim, gente, olha, ninguém aqui tá precisando de fato de mim, eu tava dando apoio, o meu lugar não é mais esse, é mais ou menos isso, eu falo assim, olha, vamos nos ajudar, é isso que você tá falando também, você entendeu perfeitamente, André, é bem isso, assim, mas que eu digo na generosidade de, tipo,
eu vou abrir mão do que eu quero, que é te ter do meu lado, para que tu possa seguir o teu caminho. Nesse sentido, sabe? Que eu acho que eles tiveram muito... Foi muito generoso da parte deles, assim, ter essa confiança em mim e dizer assim, vai lá, e se tudo der errado, tá aqui, tu volta. A gente tá aqui para ti. Isso para mim fez muita diferença. E eu tive um apoio financeiro muito importante, que foi o meu irmão mais velho. Ele me ajudou muito financeiramente. Quando eu cheguei à Foz, eu fiquei morando com ele alguns meses. Então, além disso, ele me ajudou com a consciencioterapia, ele me ajudou com o meu sustento propriamente dito, até que eu pudesse me reestabelecer e seguir a minha vida. Eu vejo isso como, nossa, foi uma recuperação para nós como consciências, provavelmente a gente já não vem dessa vida, né? A gente tinha muita coisa para resolver juntos, a gente ainda tem, a gente continua investindo nisso, mas esse aporte que eu recebi dele, financeiro e emocional também, de estar lá comigo no momento em que eu não estava muito bem, de me ajudar, de me aconselhar. Então, todo esse aporte eu sinto que eu tenho que devolver em assistência agora. Né? Eu tenho que devolver em TARES, em tarefa de esclarecimento, eu tenho que devolver fazendo as minhas próprias reciclagens, porque quando a gente faz para a gente está sendo exemplarista para o outro e a gente está assistindo, né? Fazendo valer aquele investimento que ele fez em mim, dizendo, olha, eu acredito que tu vai conseguir, então vem para cá, entra, fica na minha casa, né? Bem dizer, atrapalha a minha rotina, porque é mais uma pessoa, a gente sabe que muda muito dentro da rotina familiar, ainda mais que eles têm a minha sobrinha pequenininha, né? Com 3 aninhos ela tinha quando eu cheguei. Então, tudo foi modificado para me acolher, e esse acolhimento, esse investimento financeiro, eu realmente quero poder retribuir isso, tanto para eles, como ajuda para eles aqui, né, em Foz, quanto como assistência, podendo escrever, fazendo GESCONs, publicando, dando aula. Então, eu tive muito aporte mesmo. Agora, Ângela, assim, dentro de todo o processo há sempre alguns desafios, né? Quais foram as dificuldades que você observa que teve nesse processo aí? Olha, eu acho que foi chegar aqui e começar a trabalhar, a gente entra na rotina de novo, né? Aquele corre de trabalho, corre de rotina, e em alguns momentos essa rotina corrida me trouxe hábitos antigos que eu não queria mais por instinto, assim. É a primeira coisa, a gente tá na correria, a gente cai ali onde a gente tinha, né, aquilo já vincado. Então, em alguns momentos eu recaí em alguns comportamentos que eu já não queria mais, mas eu consegui, em seguida, voltar, sobrepairar e pensei, não é isso, não, volta aqui, né? Assim como a carência, porque eu estava num estado totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente, e longe da maior parte da minha família, né? E muitas vezes eu também cheguei a perceber, assim, logo que eu cheguei, e em momentos específicos depois, parecia que era uma saudade daquelas companhias extrafísicas, daqueles momentos em que eu não queria mais repetir. Eu já estava num novo padrão e elas não conseguiam mais, né? Não conseguiam mais acompanhar esse meu novo padrão, e ao mesmo tempo parecia que eu sentia um vazio, assim. Até eu me acostumar com esse novo padrão, teve momentos ali em que eu recaí, em que eu pensei diferente, em que eu não estava tão lúcida. Então, é um processo, e aí eu digo que é uma reciclagem em andamento, porque ainda ocorrem momentos, às vezes, em que eu não estou pensando como eu gostaria, não estou agindo como eu me propus agir, né? Então, a gente volta. A gente errou? Eu errei. Mas é aquela coisa, sem ficar se vitimizando mais, sem ficar apegada no erro, eu errei aqui, foi por isso, ok. Vamos seguir, o que eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Se a gente fica apegado ali naquele erro, se vitimizando, a gente não evolui. Então, eu não vou ficar passando a mão na minha cabeça, me vitimizando. Eu vou olhar daqui para frente. O que eu faço agora? Né? Qual que é o próximo passo? O que eu aprendo com isso? Porque a gente sempre pode aprender errando, né? O erro é didático. Muito bom. Agora eu queria saber de ti, fechando isso tudo, né, dessa autorresponsabilidade, eu imagino que você vai começar a investir
que nem agora você está fazendo esclarecimento, né? Você está mostrando o que você passou, ou seja, é muito difícil às vezes para o jovem ele sair do ninho familiar, ele tem ali toda uma base de conforto, né? Tem toda uma proteção, uma rede de apoio muito séria. Aqui você está reconstruindo, apesar que, pelo que você está comentando, você tem parentes aqui, né? Isso de alguma maneira. O meu irmão mais velho e a esposa. Hã? O meu irmão mais velho e a esposa só aqui. Mas querendo ou não, é rede de apoio, né? Já é uma rede de apoio boa. Mas eu queria ver de ti o seguinte: e a gestação consciencial, que é justamente. A gente tem esse termo na Consciologia, que a gestação consciencial ao invés de fazer a gestação humana, que ela é importante, que ela é necessária, mas a gente pode pensar, se no caso, né, teu, de fazer a gestação consciencial, quer dizer, fazer artefatos do saber que transcendem gerações, que é um artigo, fazer um livro, mostrar, fazer um curso. Então, como que você vê a questão do teu papel agora nessa fase, por exemplo, de você conquistar ser professora, conquistar ali, que nem você falou, do verbete, né? Como que você vê agora esse teu caminhar? Eu acho que é muito devolver, né, aquilo tudo que eu recebi como aporte, poder fazer também por outras pessoas, né? Quando a gente fala de conscienciologia e quando a gente fala de tudo que a gente passou, pode ser que alguma coisa que eu passei seja semelhante à vida de alguma outra pessoa e ela consiga fazer esse link, fazer esse rapport, e aí consiga também tomar uma decisão diferente para a vida dela, seja estudando conscienciologia ou seja mudando um hábito que não serve mais, né? Não, a pessoa que escolhe o que é que serve para ela. Mas eu vejo a GESCOM, André, como uma consolidação da reciclagem. Eu passei por tudo que eu passei e eu estou no momento em que eu posso deixar alguma coisa para que alguém que esteja passando por algo semelhante, né, possa refletir sobre isso e ver o que ela pode fazer com essas ideias. Então eu vejo muito isso, assim, a GESCOM agora, e aí agora eu estou no momento de escrita, eu estou escrevendo tanto o artigo da autorresponsabilidade proexológica, que eu quero enviar para o Ciproexis agora em março, quanto o verbete que eu tenho desse título, né, que eu já estou escrevendo. Então, e fazer parte da enciclopédia da conscienciologia é muito importante, uma vez, né? Você está ali fazendo parte de um mega projeto, né? Uma mega GESCOM dentro da conscienciologia. Então, é muito para consolidar mesmo. A gente agradece bastante a sua participação. A gente está chegando nos minutos finais. A gente vê que tem muito assunto que pode ser trabalhado ainda. Então, eu espero que você continue com a sua autopesquisa nisso, né? Quais seriam as suas considerações, algum ponto para você fazer seu fechamento? Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo, na verdade, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar para bastante gente, poder fazer TARES, né, dessa forma, com esse assunto, que é um assunto que está, para mim, muito nítido pelas escritas. Só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, que as pessoas reflitam sobre como está a vida delas nesse momento e se de fato está servindo para o que elas acreditam para elas mesmas, né? Ângela, muito obrigado. Até a próxima. Vamos agradecendo você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. Continue aí nesse sábado, né, fazendo as suas reflexões e até sábado que vem, tá? Continue com a programação RCI e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.